Eu fiz um roteiro para resolver esses exercícios de geotecnia da parte de classificação. Aí, o que vocês têm que observar quando vocês forem começar a resolver o exercício? Primeiro, vocês têm que saber se o exercício deu os limites de Atterberg ou se vocês vão ter que calcular. Caso vocês tiverem que calcular, vai aparecer uma tabela com um monte de dado lá no exercício. Nesse caso, não precisa calcular porque ele deu aqui, ó, limite de liquidez 68, limite de plasticidade 42, tá? Esse limite de liquidez ele pode ser representado por LL, que seria a sigla em português, ou WL, que seria a sigla em inglês. O limite de plasticidade pode ser representado por LP, que seria a sigla em português, ou WP, que seria a sigla em inglês, tá? Deixa eu apagar aqui para não poluir. Aí o que acontece? Ele dá uma curva, né? Aí a gente vai ter que definir quanto dessa curva aqui, quanto que é pedregulho, quanto que é areia, quanto que é silt e quanto que é argila. Como que vocês vão fazer isso? Ele deu uma tabela lá, né, dizendo os limites aqui. Eu resumi essa tabela, tá? Resumindo essa tabela, vocês têm que pensar o seguinte, que quando o diâmetro, que está lá naquele gráfico, variar entre 2 milímetros e 60 milímetros, vai ser pedregulho. Quando o diâmetro variar de 0,06 milímetros a 2 milímetros, vai ser areia. Quando variar de 0,002 milímetros e 0,06, vai ser milímetros aqui também, tá? Vai ser silt. E quando passar tudo na peneira 0,002 milímetros, quando o diâmetro for menor do que esse diâmetro aqui de 0,002, vai ser argila. Aí a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses limites aqui, ó. A gente vai pegar esse limite aqui, esse aqui, e a gente vai tentar achar, porque está em escala lá naquele gráfico, a gente vai achar esses limites aqui, que é onde começa a ser pedregulho, quando começa a ser argila, quando começa a ser areia, quando começa a ser silt, e a gente vai traçar uma reta até onde vai chegar a nossa curva. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. Por exemplo, para ser pedregulho, começa em 2 milímetros, né? Então, a gente vai achar o 2 milímetros em escala aqui nessa tabela. Vou dar uma aumentada nela, peraí. Ó, quando a gente for, a gente vai ver aqui, ó, aqui a escala tá 1, aqui tá 0,1, aqui tá 0,01 e aqui tá 0,001. Como o pedregulho é 2, então ele tá para cima desse 1. Aí tem uns risquinhos aqui quase apagados aqui, ó, que estão em escala. Por exemplo, aqui tá 1, aqui tá o segundo risco, que é 2, aqui tá 3, 4, 5, 6. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem esses risquinhos aqui que mostra os valores em escala. No caso, como o pedregulho começa em 2, aqui é 1, então o próximo risquinho vai ser o 2. Então, aqui tá aonde começa pedregulho. Daqui para frente vai ser pedregulho, tá? Aí vocês vão pegar com a régua e vão fazer um risco aqui, ó, até encontrar a curva, tá? E vão deixar marcado. Daí vocês vão fazer a mesma coisa para areia. O limite da areia, ela começa em 0,06 milímetros. Aí vocês vão procurar lá na escala 0,01 e vão contar 6 risquinhos para frente. Ó, chegando aqui na tabela, ó, aqui tá o 0,1, então não é esse, né? Porque tem que ser 0,01, que é esse aqui, ó. Aí vocês vão contar, se aqui nesse primeiro risquinho bem fraquinho é 0,01, então o segundo risquinho aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, 4, 5, o 6 vai estar mais ou menos aqui, ó, tá? Vai estar nesse risquinho bem apagado aqui. Então aqui vai ser aonde começa a ser areia. Eu vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai estar aqui, ó. Daí eu vou traçar uma reta aqui, ó, com a régua, até encontrar a minha curva. E vou deixar marcado aqui. Daí eu vou procurar agora o que é silt. O silt ele começa a ser silt a partir do 0,002 milímetros. Eu vou lá na tabela e procuro. Aqui está o 0,01. Então o próximo risquinho aqui é o 0,02. Aqui. A partir daqui é silt. Então, essa parte aqui toda, essa parte aqui toda, ó, vai ser silt. Essa parte aqui toda vai ser areia. Aqui é pedregulho e o resto aqui é argila. Daí agora, o que vocês vão fazer?
Tudo que aparece aqui desse lado, ó, de 0 até 100, indo para cima aqui, é passante. E lá do outro lado vai ser o contrário. Vai começar em 0 e vai terminar em 100. E vai vir assim o gráfico. E essa aqui vai ser o que é retido, que fica retido na peneira, tá? Então, retido na peneira. Aí o que que acontece? Vocês vão pegar cada um desses pontinhos que vocês fizeram e vão traçar uma reta com a régua. Vocês vão, no caso aqui, vocês vão achar as porcentagens do que é pedregulho, do que é areia, do que é silt, do que é argila. Daí, aonde tem esses pontinhos aqui que a gente achou no gráfico, a gente vai traçar uma reta. Primeiro aqui no pedregulho, com a régua de preferência, né? E vocês vão ver a porcentagem a porcentagem que ficar retida na peneira vai ser a porcentagem que a gente está procurando. Aqui, por exemplo, é 0% retido na peneira, então quer dizer que é 0% de pedregulho. Daí, a mesma coisa eu vou fazer para areia. Aqui onde está o pontinho da areia, eu vou traçar uma reta. E vou fazer a seguinte conta. 100% menos o valor que está aqui desse lado do passante, que é 68%. 100 menos 68 vai ser igual a 32%. Daí eu vou pegar 32 menos 0%, isso aqui vai ser a porcentagem de areia. 32 menos 0 é 32%. Achei a porcentagem de areia. Daí agora eu vou achar a porcentagem de silt. Eu vou pegar aqui onde eu marquei o pontinho do silt, vou traçar uma reta. E vou fazer a conta 100 menos a porcentagem que tem aqui no passante, que é 39%. Vai ser igual a 61%. Daí eu vou pegar esse 61 menos o 32, vai ser a porcentagem de silt, que eu vou ter, que é 29%. E daí o que sobrar aqui, que é 100 menos 61, né? Essa parte aqui, ó, é 100 menos o 61, vai ser igual a porcentagem de argila, que é 39%. Daí eu vou ver qual é a minha maior porcentagem. E a segunda, no caso aqui, é 39% é a maior porcentagem, que é a argila, né? Deixa eu trocar a cor, ó. Essa aqui é a minha maior porcentagem. E o 32% da areia é a minha segunda maior porcentagem. Então, vai ser a porcentagem maior define o que é o meu solo. Então, vai ser uma argila. E a segunda porcentagem eu vou acrescentar o oso ou osa no final. Então, vai ser uma argila arenosa, tá? Então, essa é uma das respostas da letra A, né? Então, vai ser uma argila arenosa. Daí, a segunda coisa que ele pede ali ele pede para caracterizar o solo quanto à uniformidade e à graduação, que é isso aqui, ó. Ele tem lá nos slides. É assim, ó. A gente vai ter que aplicar essa fórmula, tá? A gente vai ter que achar qual é o diâmetro quando o passante na peneira é 60% e qual é o diâmetro no gráfico quando o passante na peneira é 10%. A mesma coisa aqui, ó, para achar o coeficiente de curvatura. A gente vai ter que achar o D30 também, o diâmetro de quando o passante é 30%. Daí a gente vai lá na tabela, lá na tabela não, lá no gráfico, e vai achar aqui o D10, que tá aqui, ó. A gente vai traçar uma reta aqui. Vamos achar o D30, que tá aqui, ó. A gente vai traçar uma reta aqui. E tem que achar o D60, que tá aqui, ó. Aí a gente traça uma reta aqui. Daí, a gente vai ter que achar os diâmetros. Como o D10 e o D30 não passam pela curva, porque a curva está acima deles, isso quer dizer que eles estão abaixo desse menor valor aqui, ó. Que é esse valor aqui, ó, que é mais ou menos 0,0014, tá? Porque, ó, aqui tá o 0,01. Nesse próximo risquinho aqui é o 0,02. Então, é algum valor entre 0,001 e 0,002. É mais ou menos 0,0014 ou 15 aqui, tá? Então, esses dois aqui vai ser, vocês vão anotar aqui assim, ó. O D10 e o D30 vai ser alguma coisa menor do que 0,0014 milímetros. Porque vocês vão ter que achar esses valores para aplicar nas fórmulas aqui. E daí o D60, vamos ver quanto é que é lá.
O D60 pega a curva, ó. Ele passa bem aqui na curva. Daí vocês vão traçar uma linha aqui em escala aí com a régua e vocês vão achar, deixa eu ver aqui quanto é que eu achei. Tá bem pertinho da linha aqui, ó, tá em cima da linha do 0,02 aqui, então vai ser 0,02. Então, o D60, o diâmetro, quando passa 60, do 60% passante, vai ser igual a 0,02 milímetros. Daí vocês só aplicam na fórmula. No caso, o CU, que é a uniformidade, vai ser igual ao D60, que é 0,02 milímetros, dividido por... Tem essa desigualdade aqui, né? O D10 é menor que 0,0014 milímetros. Daí vocês, resolvendo essa inequação, o CU, quando vocês passam para lá, fica positivo, né? Vai ser maior do que 14,29. Aí vocês pegam esse valor aqui e vão nessa tabela aqui, ó. Quando o CU é menor do que 5, é um solo uniforme. Quando ele fica entre 5 e 15, é um solo medianamente uniforme. E quando ele é maior do que 15, é um solo desuniforme. Como o coeficiente de uniformidade é maior do que 14,29 e ele fica entre 5 e 15, quer dizer que esse solo é medianamente uniforme. Aí a gente vai para a segunda fórmula, que eu vou substituir aqui os valores, então o meu coeficiente de curvatura vai ser menor do que 0,0014 ao quadrado, dividido por 0,02, que é o D60, que multiplica diâmetro menor do que 0,0014. Só que aqui a gente tem muitas desigualdades. A gente tem desigualdade no numerador e no denominador. Então a gente não consegue resolver essa igualdade aqui. A gente não consegue resolver essa desigualdade. Então, quando a gente não consegue resolver, o coeficiente de curvatura ele é indeterminado. Caso a gente conseguisse resolver e ficasse um valor entre 1 e 3, seria um solo bem graduado. Se ficasse um valor menor do que 1 ou maior do que 3, seria um solo mal graduado. A letra B diz o seguinte, ele pede para a gente achar o índice de plasticidade, né? O índice de plasticidade é WL menos o WP. O que é esse W aqui? É o mesmo LL, esse WL é o mesmo LL e esse WP é o mesmo LP, que é o limite de liquidez e o limite de plasticidade que ele deu aqui no exercício, ó. Aqui embaixo, ó. São esses limites aqui, tá? Que a gente não vai precisar calcular porque ele deu. Então, é 68 e 42. Eu vou passar para cá. Então, esse aqui é 68% e esse aqui é 42%. O índice de plasticidade, ele vai ser 68 menos 42. O índice de plasticidade vai ser 26%. Daí vocês vão olhar na tabelinha aqui, ó. Se o valor ficar entre 1 e 7 é um solo fracamente plástico. Se ficar entre 7 e 15 é um solo medianamente plástico. Se for maior do que 15, é um solo altamente plástico. Então, aqui ó, é um solo altamente plástico, porque ele é maior do que 15%. Deu 26, né? Se a gente tivesse que calcular esses limites aqui, e um deles não tivesse como a gente calcular, pelo menos um deles seria não plástico, tá? Ó, não plástico quando a impossibilidade de determinar um dos dois limites, ou LL ou LP, tá? Aí a segunda coisa aqui que ele pede é o índice de atividade coloidal, que é isso aqui, ó. Vai ser o índice de plasticidade, que é esse valor aqui que a gente calculou, que é 26%. E a porcentagem é passante na menor peneira ali, que é 0,002, ou seja, é a porcentagem passante de argila, que a gente viu lá quando a gente definiu aqui, ó, a porcentagem passante é 39%. É a porcentagem de argila, tá? Então vai ficar o índice de atividade coloidal vai ser 26% dividido por 39%. Então, o índice de atividade coloidal vai ser igual a 0,67. Daí a gente vai olhar aqui nessa tabelinha, ó. Se for menor do que 0,75, é um solo inativo. Isso quer dizer que tem indicativo de argila 1 para 1, que no caso é essa aqui a resposta. Se ficasse entre 0,75 e 1,25, seria um solo em atividade normal.
e se fosse maior do que 1,25 seria um solo ativo com indicativo de argila 2:1. Daí aqui, ó, só uma informação. Caso esse exercício tivesse dado umidade, que não foi o nosso caso, porque esse exercício não deu a umidade, ainda ele poderia pedir outros dois índices, o índice de liquidez e o índice de consistência. Seria a umidade, né, caso ele tivesse fornecido menos o limite de liquidez dividido pelo índice de plasticidade, daí aqui a umidade, ó, que ele não deu para nós. Se ele tivesse dado, a gente deveria fazer essa conta aqui, interpretar o resultado e ver que tipo de argila que é, se é sensível, adensada, pré-adensada ou muito pré-adensada. Caso aqui fosse também, ele desse a umidade, que aqui também está a umidade, ó, daria para a gente calcular esse outro índice de consistência aqui, ó, para saber se é mole, média ou dura, né, que seria a rija aqui. Só que como ele não deu a umidade, então não tem como a gente calcular esses dois índices aqui, mas tem outros exercícios que ele pede, tá? Aí a letra C agora é a parte da classificação. As tabelas que eu achei mais fáceis de usar foi essa aqui para classificação HRB e essa aqui para classificação SUX. Essas duas aqui, né, que tem a tabela e tem a curva aqui que vocês têm que analisar. Mas aí vocês veem lá qual que vocês acham melhor. Eu achei essa aqui bem mais fácil. Daí, assim, ó, para fazer a classificação HRB, a classificação vai ser assim, ó, vai ser A1 alguma coisa, ou A2, ou A3, ou A5, A6, e no final vai ter um índice de grupo, que é esse G aqui, ó. Só que para definir o IG, tem que definir essas incógnitas aqui, ó, o A, o C, o B e o D. E agora eu vou fazer passo a passo para vocês verem como que acha essas incógnitas aí. A primeira coisa que vocês vão definir, que vocês têm que saber, é quanto por cento passou na peneira 200 lá na curva lá. Aí vocês têm que ir lá na curva de novo e achar aonde que é a peneira 200. A peneira 200, ela tá na malha 0,074 milímetros, que fica mais ou menos aqui, ó. Aqui tá o 0,01. Aqui tá o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica um pouquinho depois do 6 aqui, ó. Por aqui, ó. Se vocês fizerem escala com a régua, aí vocês vão achar. Vai estar em 80%, tá? Onde corta a curva aqui. Isso quer dizer que o quê? Que o que passou na peneira foi 80%. Daí vocês vão ir lá e vão anotar aqui, ó. Passante na peneira 200, no caso, foi 80%. Aí vocês vão analisar o quê? Vocês vão ver se vocês usam essa parte aqui da tabela ou essa parte aqui da tabela. Para saber isso, vocês têm que saber o que passou na peneira 200. No caso, como foi mais de 35, aqui, ó, solos granulares 35% ou menos passante na peneira 200. Então, não é essa parte aqui que a gente vai usar, porque passou 80, que é mais de 35. Então, a gente vai usar essa parte aqui da tabela. Então, vai ser ou a 4, ou a 5, ou a 6, ou a 7, 5, 6, tá? Daí, depois disso, vocês têm que analisar o limite de liquidez e o índice de plasticidade para saber qual desses tipos aqui que vai ser. Como o limite de liquidez, o LL ou WL ali, é igual a 68%, e o índice de plasticidade, a gente calculou 26%. Na letra B a gente calculou. Então, o índice de plasticidade é 26%. Daí vocês têm que analisar aqui, ó. No caso, para ser A4, o limite de liquidez tem que ser no máximo 40. Então, não pode ser esse A4, porque o limite de liquidez aqui, ele é 68%, é mais do que 40, né? E aqui tá dizendo que é o máximo 40. Então, esse aqui tá fora e esse aqui tá fora. Não pode ser A4 e não pode ser A6. Então, vai ser ou A5 ou A7. Aí, vocês vão para o segundo índice e vão ter que analisar o índice de plasticidade. No caso, para ser A5, o índice de plasticidade tem que ser no máximo 10. Só que o índice de plasticidade deu 26. Deu mais do que 10, então também não pode ser esse aqui. Então vai ter que ser A7. Só que o A7 ele se divide em A75 e A76. Daí tem uma outra regra que eu nem coloquei aqui, mas que eu vou anotar. Se o índice de plasticidade do grupo A75 for igual ou menor do que o limite de liquidez menos 30%, ele vai ser
A75. Se for maior do que esse valor aqui, ó, LL menos 30, então é A76. A76. Daí vocês vão fazer essa conta aqui, ó. O LL é 68, menos 30%, vai ser 38%, né? Daí vocês vão comparar. Se o IP é menor do que 38, vai ser isso aqui. Como o IP é 26%, é menor do que 38, vai ser A75. Então, essa é a primeira, essa vai ser a nossa resposta, né? A classificação A75. Só que não terminou a questão ainda porque eu preciso achar o índice de grupo. Para achar o índice de grupo, eu vou usar essas 4 regrinhas aqui, ó, para achar cada um das incógnitas para poder aplicar nessa fórmula aqui. Como que eu faço isso? Eu vou pegar para responder no caso a letra A, vai ser assim, ó, o A vai ser o passante na peneira 200, que é 80%, que a gente viu lá no gráfico, menos 35%. Isso aqui vai dar 45. Só que ele me dá essa regra aqui, ó. Se o número que eu achar for menor do que zero, eu uso zero. Se o número for maior do que 40, eu uso 40. Aqui deu 45, então eu vou usar 40. Tá? Ou se ficar entre esses dois, no caso se desse, sei lá, 26, 27, 28, daí a gente usaria o número que ficaria entre esses dois, tá? Só pensa assim, ó, não pode extrapolar esses limites aqui, ó. Se for negativo, vai ser, a gente coloca zero, se for mais do que 40, a gente usa o 40. Aí a mesma coisa para a letra B. O passante na peneira 200 é 80, menos 15%, vai dar 65. Só que daí é a mesma coisa, extrapolou o limite aqui, ó, que tem que ficar entre 0 e 40. Como 65 é maior do que 40, eu vou usar o 40 aqui. B vai ser igual a 40. O C, eu vou pegar o limite de liquidez, que é, já esqueci, 68%. Então, é 68 menos 40. Fazendo essa conta, eu vou achar que o C é igual a 28. Só que daí eu não posso extrapolar esse limite ali, ó, que vai de 0 até a 20. Se desse um número negativo, eu usaria o zero. Como se der um número maior do que 20, eu uso que C é igual a 20. Como deu 28, o meu C vai ser igual a 20. E a letra D, eu vou usar o meu índice de plasticidade, que é 26, se eu não me engano. É 26. Então, o D vai ser igual a 26 menos 10, que vai dar 16. Como o 16 está entre 0 e 20, é o valor dele mesmo, 16. Daí eu só vou aplicar na fórmula. Então, o meu IG vai ser igual, no caso aqui o A é 40, o A aqui é 40, o C aqui vai ser 20, o B vai ser 40 e o D vai ser 16. Aí eu faço essa conta aqui, eu vou calcular que o IG é igual a 18. Então, a minha resposta final aqui na classificação vai ser, a classificação HRB vai ser A75 e o índice de grupo é 18. Essa aqui é a resposta. Daí agora eu vou fazer a classificação SUX. A classificação SUX é o seguinte, tu também vai ter que saber, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, aqui, ó. Tu vai ter que saber o seguinte, também vai ter que saber a porcentagem passante na peneira 200, que a gente já sabe, o passante na peneira 200 é igual a 80%. Passante, né? Aí vocês vão ver aqui, ó, qual dessas duas partes que vocês vão usar. Ou vocês vão usar esse lado, ou vocês vão usar esse lado aqui do fluxograma, tá? Aí vocês vão analisar assim, ó, o passante é maior ou é menor do que 50? É maior, né? Porque passou 50. Então vocês vão ver aqui, ó, granulação grossa quando 50 ou menos for passante na peneira 200. Como passou mais, então é granulação fina, ó. Granulação fina é quando mais de 50% passa na peneira 200. Então, é essa tabela aqui que vocês vão usar. Aí vocês vão ver a segunda coisa que ele pede, ó. Quando a gente tem os limites de Atterberg, né, o LLLP, a gente vai ter que saber o seguinte. Se o limite de liquidez for inferior a 50, a gente vai usar essa parte aqui. Se o limite de liquidez for superior a 50%, a gente vai usar essa parte aqui. Daí a gente vai lá ver o limite de liquidez, que é aqui, ó, 68%, que ele deu no problema.
Então, como é maior do que 50%, é essa parte aqui da tabela que a gente vai usar, ó. Daí a gente vai ver qual é a próxima pergunta, ó. A gente vai ter que analisar um gráfico, onde tem uma linha, que é esse gráfico aqui, ó. É o gráfico de plasticidade de Casa Grande, que é esse gráfico aqui, ó. E tem essa linha A aqui, ó. E a gente vai ter que ver se o ponto, porque aqui a gente tem, ó, o índice de plasticidade e aqui tem o limite de liquidez. A gente vai ter que encontrar um ponto que ligue esses dois limites aí e vai ter que saber se fica abaixo ou acima dessa linha, para saber como vai ficar a classificação. No caso, a gente vai ver aqui, ó, o limite de liquidez é 68 e o índice de plasticidade é igual a 26, né? Então, a gente vai ligar os pontos aqui na tabela. O limite de liquidez é aqui embaixo, é 68%. Aqui tá o 60, aqui tá o 70, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Faz uma linha aí pra cima. E o índice de plasticidade é 26, que tá aqui, ó. O índice de plasticidade tá entre 20 e 30, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Faz uma linha e vê aonde o ponto vai ficar mais ou menos aqui, ó. Como ele está abaixo da linha A, daí a gente tem que ir lá interpretar, ver o que é, se ficou abaixo da linha A. No caso, ó, acima da linha A vai ser CH. Então, não é essa parte, porque não ficou acima da linha A, ficou abaixo, né? Daí, aqui, o que acontece? A gente precisa de informações do problema. Ou vai ser OH, ou vai ser MH. Se o problema disser que tem cor, odor, ou cor e odor, ou tem algum material orgânico misturado no solo, vai ser OH. Como o exercício não falou nada, ó, não tem nada no enunciado, ó, ele não está dizendo que tem nada. Deixa eu achar aqui, ó. Ele só está dizendo que é um material de dragagem coletado no canal de Porto de Rio Grande e apresenta essas características. Ele não está dizendo que tem cor, que tem odor, que tem matéria orgânica. Isso quer dizer que não é OH, vai ser MH. Então, essa aqui, a classificação SUX vai ser MH. Essa aqui é a resposta. É só seguir o fluxograma, gente. Vocês vão ter que analisar coisa por coisa. E é isso, acabou o exercício. A única coisa ruim, assim, ruim não, difícil, é quando tem que calcular os limites de Atterberg, mas eu vou gravar um vídeo com a resolução também para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse roteiro para vocês e vocês podem usar em todos os exercícios. Aí vocês só têm que observar o seguinte: quando tem os limites de Atterberg, vocês usam esse roteiro aqui. Quando não tem os limites de Atterberg, vocês vão usar o outro que eu vou gravar em outro vídeo depois, tá? Beijo!